No decorrer do dia, notaram que uma foto estava faltando. Sri Bhagavan parecia preocupado com isso. Alguém perguntou como Sri Bhagavan observava todas essas questões. Suponha que você sonhe que você está me levando para a Polônia. Você acorda e me pergunta: eu sonhei assim e assim. Você sonhou isso ou sabe disso? Como você vê isso? Mas você não está ciente dos acontecimentos à sua frente? Isso tudo é fabricação da mente. E as perguntas também. Então, novamente Sri Bhagavan contou um episódio da busca de Sri Rama por Sita. Parvati perguntou a Shiva por que Rama, o ser perfeito, estava aflito pela perda de Sita. Shiva disse que Rama ainda assim era perfeito. Se a perfeição precisasse ser testada e deixada clara, Parvati poderia aparecer como Sita diante de Rama e ver o que aconteceria. Ela fez isso. Rama ignorou o aparecimento dela e continuou gritando, e seguiu em frente como um homem cego, sem tomar conhecimento de Parvati. No ashram de Sri Aurobindo, eu fiz à mãe a seguinte pergunta: eu mantenho a minha mente vazia sem pensamentos para que Deus se mostre em seu verdadeiro ser, mas eu não percebo nada. E a resposta foi no sentido de que a atitude está certa, que o poder virá de cima e que é uma experiência direta. O que mais eu deveria fazer? Seja o que você é. Não há nada para vir ou se manifestar. Tudo o que é necessário é perder o ego. Aquilo que é está sempre lá. Mesmo agora, você é aquilo. Você não está separado dele. O vazio é visto por você. Você está lá para ver o vazio. Pelo que você espera? O pensamento "eu não vi", a expectativa de ver e o desejo de conseguir algo são todos trabalho do ego. Você caiu nas armadilhas do ego. O ego diz tudo isso, e não você. Seja você mesmo, e nada mais. Alguém fez um comentário sobre os chakras. Imaginar o Muladhara na parte inferior, o coração no centro, ou a cabeça no topo, ou sobre tudo isso, está errado. Em resumo, pensar não é a sua verdadeira natureza. Nós lemos um jornal e todos os artigos nele, mas não nos importamos em saber qualquer coisa sobre o próprio papel. O substrato sobre o qual tudo isso está impresso é o papel, e se conhecermos o substrato, todo o resto será conhecido. Você disse que o único que existe é o real. O que é esse único? O único é o Sat, a existência, que aparece como o mundo, as coisas que vemos e nós mesmos. O que é o ser? Existe uma finalidade para o ser? Primeiro saiba o que é o ser. Se soubermos isso, então poderemos perguntar se ele tem uma finalidade ou não. O que você chama de ser? A alma individual é ser. Aprenda o que é a alma. Qual é a diferença entre a alma e o ser? A própria alma é o ser, ou há algo separado como ser? Há um fim para o que você observa. Aquilo que é criado tem uma destruição ou fim. O que não foi criado não tem fim. Aquilo que existe não pode ser observado. É inobservável. Nós devemos descobrir o que aparece. A destruição daquilo que aparece é o fim. Aquilo que existe, existe para sempre.
Aquilo que aparece se perde mais tarde. Após o nascimento em forma humana, o que acontece com a alma? Vamos conhecer primeiro o que somos. Nós não entendemos o que somos. E até que saibamos o que somos, não haverá espaço para essa questão. O que teve nascimento? A quem você chama de homem? Se em vez de procurar explicações para as questões de nascimento, morte e vida após a morte, for levantada a questão sobre quem e como você é agora, essas questões não surgirão. Você é o mesmo enquanto está no sono profundo, no sonho e no estado de vigília. A alma é o pensamento eu ou é o corpo? É um pensamento ou é da natureza? Ou é a experiência de viver a nossa natureza? Bhagavan, então, cita um trecho do Bhagavad Gita. Quando o seu intelecto atravessa o atoleiro da ilusão, você então adquire indiferença ao que foi ouvido e ao que ainda está para ser ouvido. Por que Atma Vichara, a autoinvestigação, é necessária? Se você não faz investigação de si mesmo, então a investigação do mundo se instala. Então há uma procura por aquilo que não é, mas não por aquilo que é óbvio. Quando você encontra o que procura, Vichara, a investigação, também cessa e você repousa nisso. Enquanto alguém confunde o corpo com o ser, dizem que o ser está perdido e que alguém procura por ele. Mas o próprio ser nunca é perdido. Ele existe sempre. Um corpo é considerado ser, um sentido é considerado ser, então há ser individual, ser supremo e não sei o que mais. Há 1001 coisas chamadas ser. A busca pelo ser é saber o que é realmente ser. Eu afirmo que quando a mente está mergulhada em Samadhi, na contemplação ininterrupta do ser, ela não será perturbada pelas atividades do corpo e dos sentidos. Outro homem afirma que a agitação física certamente impede o Nirvikalpa Samadhi, ou contemplação ininterrupta. Qual é a sua opinião? Vocês dois estão certos. Você se refere a Sahaja Nirvikalpa e o outro se refere a Kevala Nirvikalpa. Em Kevala Nirvikalpa, a mente está imersa na luz do ser, enquanto a mesma jaz na escuridão da ignorância no sono profundo. O sujeito discerne um do outro. Samadhi, despertar do Samadhi e atividade depois disso. A inquietação do corpo, da visão, da força vital e da mente e o conhecimento de objetos e atividades são todos obstruções para ele. Em Sahaja, no entanto, a mente se dissolveu no ser e foi perdida. As diferenças e obstruções mencionadas acima não existem aqui. As atividades desse ser são como a alimentação de um menino sonolento, perceptíveis para o espectador, mas não para o próprio menino. O condutor, dormindo em sua carroça em movimento, não está ciente do movimento da carroça, porque a sua mente está mergulhada na escuridão. Da mesma forma, o Sahaja Inani permanece inconsciente de suas atividades corpóreas porque a sua mente está morta, tendo sido dissolvida no êxtase de Sit Ananda, o ser. As duas palavras contemplação e samadhi foram usadas como sinônimos na pergunta, mas a contemplação é um processo mental forçado, enquanto o samadhi está além do esforço.
A essência da mente é apenas percepção ou consciência. Quando o ego, no entanto, a domina, ela funciona como raciocínio, pensamento ou faculdade de percepção. A mente cósmica, não sendo limitada pelo ego, não tem nada separado de si mesma e, portanto, só está ciente. Isso é o que a Bíblia quer dizer por eu sou o que eu sou. A mente dominada pelo ego tem sua força minada e é muito fraca para resistir aos pensamentos torturantes. A mente sem ego é feliz no sono profundo, sem sonhos. Claramente, portanto, a bem-aventurança e a miséria são apenas modos da mente. Mas o modo fraco não é intercambiável facilmente, como o modo forte. Atividade é fraqueza e, consequentemente, miserável. Passividade é força e, portanto, bem-aventurada. A força latente é não visível e, portanto, não aproveitada. A mente cósmica, manifestando-se em algum ser raro, é capaz de efetuar em outros a ligação da mente individual com a mente universal no recesso interno. Esse ser raro é chamado de guru ou Deus em manifestação. O ensinamento do Maharishi é o mesmo que o de Sankara? O ensinamento do Maharishi é apenas uma expressão da própria experiência e realização dele. Outros acham que ele concorda com o de Sri Sankara. Isso mesmo. Isso pode ser colocado de outras formas para expressar a mesma realização? Uma pessoa realizada usará a sua própria linguagem. O silêncio é a melhor linguagem. O que o Maharishi diz sobre Hatha Yoga ou práticas tântricas? O Maharishi não critica nenhum dos métodos existentes. Todos são bons para a purificação da mente, porque só a mente purificada é capaz de compreender o método do Maharishi e aderir à sua prática. Qual é o melhor dos diferentes yogas? Karma, Gnana, Bhakti ou Hatha? Veja a estrofe 10 do texto, a essência da instrução espiritual. A absorção no coração do ser, a fonte de nossa existência, é o caminho de ação, karma, de devoção, bhakti, de união, yoga, e de conhecimento, gnana. Permanecer no ser equivale a todos esses em seu senso mais elevado. No sono sem sonhos não há mundo, nem ego, nem infelicidade, mas o ser permanece. No estado de vigília há tudo isso. Ainda assim existe o ser. Deve-se apenas remover os acontecimentos transitórios para perceber a beatitude sempre presente do ser. A sua natureza é bem-aventurança. Encontre aquilo sobre o qual todo o resto está sobreposto, e você então permanecerá como o ser puro. Sim, isso equivale à remoção das limitações estranhas para descobrir o ser sempre presente. Isso é o que Sankara diz. Não há obtenção nem perda. Exatamente. Como o trabalho deve ser feito normalmente por um aspirante? Sem auto-identificação com o agente. Por exemplo, você pretende visitar esse lugar enquanto estiver em Paris? Não. Você vê como está agindo sem a intenção de fazê-lo? O Bhagavad Gita diz que um homem não pode permanecer sem agir. O propósito do próprio nascimento será cumprido, você queira ou não. Deixe o propósito se cumprir. Por que há tantos métodos mencionados? Por exemplo, Sri Ramakrishna diz que Bhakti é o melhor meio para a salvação.
Isso é de acordo com o ponto de vista do aspirante. Você estudou o Bhagavad Gita. Sri Krishna disse: nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem você, nem todos esses reis. Nem no futuro qualquer um de nós deixará de existir. Aquilo que é irreal nunca existe, mas o que é real nunca desaparece. Tudo que alguma vez foi, é agora e será sempre. Posteriormente, Krishna disse: eu ensinei essa verdade para o Deus do Sol. Ele a ensinou para o seu filho Manu. Arjuna então perguntou: como isso é possível? Você nasceu há pouco tempo. Como você poderia ter ensinado ao Deus do Sol? Sri Krishna respondeu: sim, nós tivemos vários nascimentos no passado. Eu conheço os meus, enquanto você não conhece os seus. Eu conto a você o que aconteceu naqueles últimos nascimentos. Veja, Krishna, que começou dizendo que não havia eu, nem você, nem aqueles reis, diz agora que já teve vários nascimentos anteriores. Não se contradiz, embora pareça. Ele se ajusta à perspectiva de Arjuna e fala com ele a partir de seu nível. Há uma passagem paralela na Bíblia, onde Jesus diz: antes que Abraão fosse, eu sou. Os ensinamentos dos sábios são adequados ao tempo, lugar, pessoas e ambientes. Estou partindo daqui hoje à tarde, com pesar. Não há partida ou retorno. Há um esquilo de estimação no salão que geralmente se recolhe em sua gaiola antes do anoitecer. Justamente quando Maharshi estava dizendo a ele para se recolher pela noite, um visitante falou: eu alcancei a consciência transcendente e sei que o esquilo está com sede. Vocês podem oferecer água a ele. Ele está com sede. Podem oferecer água. Você provavelmente está com sede após sua meditação longa sob o sol quente e nas pedras mais quentes. E você gostaria de beber uma jarra de água. Isso mesmo. Eu tomei água. O esquilo não está com sede. Você estava praticando austeridade no calor do sol. Você deve sentir sede. Por que prescrevê-la para o esquilo? Eu notei que você estava de pé sobre as rochas quentes de frente para o sol com os olhos fechados. Eu fiquei lá por um tempo, mas não quis perturbá-lo e saí. Essas pessoas fazem o que querem. O que eu fiz, eu não pretendi de antemão. Foi espontâneo. Oh, entendo. O que quer que nós outros façamos, nós fazemos com intenção. Você parece ter transcendido tudo. Essa não é a primeira vez que fiz isso. Você mesmo me inspira e faz com que eu faça todas essas coisas. No entanto, você me pergunta por que eu fiz isso. Como é isso? Entendo. Você está fazendo ações sendo controlado por mim. Então os resultados também devem ser considerados como sendo meus, e não seus. Assim eles são, sem dúvida. Eu não ajo de minha livre vontade, mas inspirado por você. Eu não tenho vontade própria. Basta desse absurdo. O príncipe Duryodhana também falou assim antigamente no Mahabharata. Eu sei o que é bom e não o faço de qualquer maneira. Eu sei o que é ruim e não consigo me conter. Eu ajo como sou guiado por Deus no coração. Qual é a diferença entre vocês dois? Eu não vejo diferença, mas eu não tenho vontade e ajo sem ela. Você se elevou acima do grupo comum. Nós outros estamos agindo com vontade pessoal. Como, Senhor? Você disse em uma de suas obras que a ação pode ser automática. Basta. Você e um outro visitante se comportam como seres transcendentais. Vocês dois estão plenamente instruídos. Vocês não precisam aprender mais.
Eu não teria dito tudo isso se você não tivesse vindo aqui com frequência. Faça o que quiser, mas essas excentricidades do estágio de iniciante se tornarão conhecidas em sua verdadeira luz. Mas eu tenho estado nesse estado por tanto tempo. Basta. Se você fosse um com o corpo, como você poderia existir sem o corpo em sono profundo? Você pode separar-se do que é externo a você, mas não do que é uno com você. Assim, o ego não pode ser uno com o corpo.